Pix completa 2 anos hoje e está na rotina de 60% dos brasileiros, ou seja, 128 milhões de pessoas. A ferramenta já é apontada, inclusive, como uma ameaça aos boletos bancários e até mesmo aos cartões de débito. Segundo o Banco Central, desde a criação já foram feitas mais de 26 bilhões de transações, num total de 13 bilhões de reais. Só para a gente ter uma ideia do quanto o Pix avançou, entre as lojas online, o sistema de pagamentos fica atrás apenas do de cartão de crédito. Claro que, diante dessa preferência, o Pix também é motivo de preocupação em relação à segurança, assunto que a gente tem mostrado aqui também. São golpes, sequestros e até mortes, porque os bandidos estão de olho nas facilidades das transações. E quem chega para repercutir tudo isso com a gente ao vivo é o advogado especialista em meios de pagamentos e fintechs, o Giancarlo Melito. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida e é o seguinte: quando foi lançado lá em novembro de 2020, a ferramenta começou, o pessoal meio com desconfiança, mas a praticidade, não tem taxa, o pessoal foi aderindo. E aí, no primeiro mês, já superou o DOC. No segundo mês, superou o TED. E em março de 2021, superou os boletos e em maio superou todas essas formas de pagamento. A gente pode dizer, então, que o Pix é um divisor de águas? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Heródoto. Tudo bem? Prazer falar com vocês. Sem dúvida nenhuma, né? O Pix, ele é um sucesso. A gente vê, ele superou todas as expectativas, inclusive do Banco Central, as expectativas do mercado, diante das inúmeras facilidades de usabilidade que o sistema oferece, né? Eu tenho uma visão muito positiva ali sobre o Pix, apesar dos problemas que têm acontecido, como vocês colocaram. Agora, doutor Giancarlo, um detalhe interessante que a gente precisa ver é o seguinte: o Pix é um pagamento à vista. E para que ele se concretize, há necessidade de ter dinheiro na conta, não é isso ou não? Sem dinheiro na conta, nada de transferência. Exato. Hoje, o Pix é um pagamento à vista, né? Então, para que ocorra uma transação de Pix, o titular tem que ter recursos na conta, né? O Banco Central planeja, provavelmente o ano que vem, nós vamos ter novas modalidades de Pix, né? Novas funcionalidades, nas quais uma delas, né, é a possibilidade de se fazer um Pix parcelado, né? Então, da mesma maneira que você faz uma compra no cartão parcelada, né, no futuro, aí, em breve, nós poderemos também fazer um pagamento parcelado com o Pix. Doutor, com relação ao e-commerce, né, a gente vê que muitos sites, muitas plataformas, elas oferecem já o pagamento via Pix. E me chamou a atenção, ainda mais nesse período de Black Friday, assunto que a gente comentou já aqui, né, Heródoto, nessa semana, a questão dos descontos. Então, eles falam assim, olha, você pode pagar por cartão, é X, mas se pagar via Pix, tem 5% de desconto, por exemplo. Mas eu me lembro que, às vezes, as lojas que queriam não dar desconto para quem pagasse com cartão de crédito eram criticadas em relação a isso. E ao Pix, qual que é o direito do consumidor? Né? Uma vez que pode dar o desconto via Pix, mas não dá via cartão, isso pode, não pode? O que diz a lei? Isso pode, tá, Kelly? Não tem problema, né? A lei deixa a critério do comerciante definir quais meios de pagamento ele vai conceder um desconto. No passado, essa questão era mais discutida, mas hoje se entendeu que isso é até proveitoso para o consumidor, né? Porque ele consegue obter descontos muitas vezes aí interessantes por utilizar um determinado meio de pagamento. Doutor Giancarlo, os bancos, de uma maneira geral, até facilitar a pessoa, o correntista, na medida que você passa um Pix para alguém, ele cria lá um conjunto de pessoas, um conjunto de pessoas com as quais você manda mais o dinheiro. Então fica mais fácil do que você clica ali e já tem os dados direitinho, às vezes tem o CPF, às vezes tem o CNPJ ali e tal, e você faz a transação e você transfere o dinheiro. Se o cidadão errar e mandar a grana que era para um para outro, como é que fica a situação? Quem é que arca com o prejuízo? Boa colocação, Heródoto. Primeiro, o Pix tem essa facilidade, né? Quando ele foi modelado, ele criado pelo Banco Central, o Banco Central se preocupou em fazer algo mais dinâmico, né? Então, ele criou ali o conceito de chaves, que pode ser o e-mail, pode ser o telefone celular, para evitar que você tenha que colocar o número do banco, CPF, agência. É mais simples você fazer um Pix do que você fazer uma TED, você fazer um DOC.
Tá? A responsabilidade pela inserção correta dos dados, ela é do pagador, né? Então, a pessoa que vai ali efetuar o pagamento, ela é a responsável por fazer a inserção correta dos dados. Caso ocorra um problema, caso coloque ali alguma chave equivocada, esse pagador ele deve entrar em contato com a sua instituição, informar o ocorrido, e aí essa instituição irá solicitar à instituição recebedora a devolução dos valores, tá? Mas não é uma garantia de que o valor será devolvido, né, se ele já tiver sido utilizado pela conta recebedora, né? Então, é importante esse destaque de que os pagadores devem ficar atentos na colocação correta ali da chave Pix para realizar uma transação. Doutor, então essa é uma responsabilidade do cliente, do consumidor, né, a pessoa que está fazendo o pagamento. E em relação à própria ferramenta, né, porque a gente sabe da insegurança, os crimes mudaram, assim como o senhor falou, olha, daqui para frente pode ter uma modalidade de parcelamento. E em relação à segurança, o que a gente pode dizer do Pix? O Pix, sob o ponto de vista tecnológico, ele é muito seguro, tá, Kelly? O Banco Central desenvolveu uma plataforma, né, um sistema separado, que é o sistema de pagamento instantâneo, né, exatamente pensando em termos de segurança, em termos de agilidade. Tá? O próprio sistema tem mecanismos de controle de falhas, né? Um deles é um mecanismo especial de devolução. Então, se ocorre algum pagamento indevido por falha tecnológica ou por fraude, o usuário pode acionar o MED, né? Um mecanismo especial de devolução, e solicitar a restituição do valor. Então, em casos específicos para falhas de segurança, nós temos esse critério. Tá? O que se discute muito no Pix hoje, na verdade, é a segurança ou a insegurança social, né? Como a gente vive aí um momento de muita vulnerabilidade social, infelizmente, associado à instantaneidade do Pix, né? A gente tem visto aí um crescimento muito grande de fraudes, como vocês mesmos narraram aí no início da reportagem, utilizando o Pix. Né? E o mercado se preocupa com isso, o Banco Central se preocupa com isso e tem trabalhado para minimizar essa quantidade de fraudes, né? Uma iniciativa importante do Banco Central recente foi ali a regra de que a partir de determinado momento, de finais de semana, você não pode aumentar o limite do Pix, né? Para evitar ali os casos de sequestro relâmpago, evitar casos de fraudes em que a pessoa é abordada, aumenta o limite do Pix e faz uma transferência num valor muito grande, né? É importante também o consumidor ficar atento a esse ponto, deixar um limite bem razoável, né, para a utilização, para que, caso ele tenha problemas, o valor não seja muito elevado. Né? E as próprias empresas, os bancos, as instituições de pagamento em geral, também têm se preocupado bastante, têm investido em tecnologia para melhorar os seus sistemas, né? Melhorar ali o conhecimento do perfil do seu cliente para identificar mais facilmente transações com suspeita de fraude, né? Como o sistema é instantâneo, a verificação manual ela fica prejudicada, né? Então é muito importante, as empresas têm feito isso, de melhorar a sua tecnologia para poder identificar se faz sentido uma transação com aquele perfil de cliente, né? Acho que essas ferramentas tendem aí a médio prazo a melhorar esse problema que a gente tem vivido no Pix. Doutor Giancarlo, mais uma informação então para o pessoal que nos acompanha. De todos esses casos que o senhor citou, suponha que a pessoa realmente foi sequestrada e aí foi obrigada, por exemplo, a baixar, ou se ela não tem no celular, ela foi obrigada a baixar no celular e fazer transferências para outra conta, ainda que seja no limite. Eu pergunto o seguinte, numa situação como essa, quem que responde pelo prejuízo? O banco responde ou é a vítima que, além de ter sido sequestrada, ameaçada muitas vezes com revólver na cabeça, vai acabar bancando isso? É muito caso a caso, né, Heródoto? Porque você precisa verificar se houve alguma falha por parte do banco, né, ou por parte da instituição de pagamento, para verificar se ele poderá ser responsabilizado ou não. Se houve alguma falha do lado dele, né, na não detecção ali de um sistema antifraude que deveria ocorrer, um acesso indevido, um valor que não faria sentido para aquela transação, o banco pode vir a ser responsabilizado. Tá? Agora, como regra geral, não se pode responsabilizar o banco pelo problema social, né, por um problema da pessoa ter sido sequestrada, se ele não tinha como detectar aquela situação e evitar que aquela situação ocorresse.
A gente espera que essa ferramenta evolua cada vez mais, né, doutor? Porque assim como veio aí o Pix Saque, o Pix Troco, também que aumente a questão da segurança de uma forma ou outra para todo mundo poder usar tranquilo. Inclusive, a Febraban afirma que só no último ano o aumento de operações foi de 94%. Isso mostra o tamanho da adesão do Pix, não é verdade? Obrigada pelas orientações aqui no jornal. Uma boa tarde, doutor, e até a próxima. Obrigado, Kelly. Obrigado, Heródoto. Foi um prazer falar com vocês. Um abraço. Prazer é nosso.